um pouso com o trem de pouso recolhido e uma falha dupla do motor, duas das emergências mais raras na aviação, combinadas em um único voo. As aeronaves modernas são projetadas para alertar os pilotos e prevenir tais incidentes. Então, como isso aconteceu mesmo assim? A resposta para isso será contada em um dos acidentes mais chocantes da história moderna. Qual é o verdadeiro núcleo da segurança da aviação? Se removermos todas as regras, regulamentos, procedimentos e verificações que tornam a aviação tão segura, o que nos resta? Bem, eu acho que, no fundo de tudo, servindo como a base inabalável da segurança da aviação, está a responsabilidade individual e o profissionalismo. E é com isso em mente que quero começar essa história, que me chocou profundamente e acho que também te chocará. Em 22 de maio de 2020, uma equipe da Pakistan International Airlines se preparava para um voo doméstico relativamente curto de Lahore para Karachi, no Paquistão. Este teria sido um voo muito padrão se não fosse pelo fato de que aconteceu em maio de 2020, durante a pandemia de coronavírus 19 que dominava o mundo inteiro. Isso significava que havia rigorosos bloqueios em vigor no Paquistão, e este voo era um dos únicos que ainda estava sendo operado. Além disso, também ocorria durante o sagrado mês do Ramadã, o que significa que a maioria dos membros da tripulação estava em jejum. Esse costume muçulmano inclui não comer ou beber entre o amanhecer e o pôr do sol, e este voo estava programado para cerca de 1h13 da tarde no horário local, por volta do horário de almoço padrão. Informações escassas sobre a rotina dos dois pilotos antes do voo. Ambos voaram significativamente menos que o normal nos 30 dias anteriores. O capitão voou 10 horas e meia nas 72 horas antes do voo, indicando que não deveria estar enferrujado. Já o primeiro oficial não voou por um período desconhecido. Neste contexto, os dois pilotos se reuniram na sala da tripulação em Lahore para iniciar o planejamento do voo. O tempo parecia bastante bom, com apenas algumas tempestades previstas em Lahore muito mais tarde à tarde, e em seu destino, Karachi, a visibilidade estava boa, com ventos leves a ocasionalmente fortes de uma direção sudoeste e nenhuma nuvem detectada. Em suma, um ótimo dia para voar. Os pilotos continuaram checando os NOTAMs e seus planos de voo, mas nada parecia incomum. Em seguida, continuaram a instruir os 6 tripulantes de cabine com quem trabalhariam e caminharam juntos até a aeronave. Então, quem eram esses dois pilotos que iriam voar juntos? O capitão, com 58 anos, trabalhava na Pakistan International Airlines por mais de 24 anos. Ele tinha um atestado médico e licença válidos na época e mais de 17.250 horas de experiência total. Desse total, cerca de 4.800 horas foram voadas no Airbus A320, no qual eles iriam operar. Ele também havia sido recentemente nomeado como inspetor de padrões na frota do Airbus A320, o que significa que ele era visto como alguém adequado para garantir que outros pilotos estavam seguindo os padrões esperados ao operar nesta aeronave, e isso vale a pena lembrar. Mas um detalhe realmente interessante para esta história tem a ver com como o capitão conseguiu ingressar na companhia aérea em primeiro lugar. Quando ele se candidatou em 1996, teve que passar por uma avaliação psicológica como todos os pilotos fazem. Ele acabou reprovando nessa avaliação com, digamos, uma avaliação nada lisonjeira dos psicólogos da companhia aérea. Eles disseram que ele tinha uma natureza autoritária, firme, dominante e opressiva. Ele tinha inteligência abaixo da média e tendia a ter pouco respeito pela autoridade. Ele também tinha baixa compreensão mecânica, com baixa compreensão de relações espaciais, e seu nível de tolerância ao estresse também era bastante inadequado. Agora, essa avaliação teria desanimado quase qualquer um e provavelmente os teria empurrado para outra escolha de carreira, mas não esse cara. Em vez disso, ele pediu uma segunda opinião a 5 outros psiquiatras, 3 deles do Reino Unido, que deram a ele luz verde para continuar como cadete. O problema para ele, no entanto, era que a Pakistan International Airlines não permitia mais segundas opiniões. Então, o que ele fez? Bem, ele reclamou ao Ombudsman Federal, já que o pedido que ele havia feito foi feito antes dessa mudança ocorrer.
O ombudsman realmente ficou do lado dele e, portanto, ele foi autorizado a iniciar seu treinamento. Mas quero que você mantenha essa avaliação inicial em mente quando ouvir o resto dessa história. O primeiro oficial tinha 33 anos e tinha muito menos experiência do que o capitão. Ele entrou para a companhia aérea há cerca de 10 anos e, durante esse período, voou pouco menos de 2.300 horas, sendo a maioria, cerca de 1.500 horas ou mais, no Airbus A320. Não sabemos muito sobre o primeiro oficial, mas sabemos que ele recebeu alguns feedbacks negativos durante seu treinamento inicial, o que o impediu de ser promovido de segundo oficial para primeiro oficial. Mas após 2015, seu histórico de treinamento ficou bem mais limpo. Considerando sua experiência limitada e que ele voaria com um piloto muito mais sênior e padrão, podemos supor que o gradiente de poder na cabine provavelmente era bastante acentuado. Enquanto a tripulação caminhava em direção à aeronave, os pilotos decidiram que o primeiro oficial comandaria este voo. Isso significava que o capitão faria a inspeção visual, mas antes disso, ele entrou na cabine de comando para olhar o diário técnico. A aeronave que eles iriam pilotar era um Airbus A320-214 de 16 anos, equipado com 2 motores turbofan CFM56 que desempenharão um papel muito importante nesta história. Antes deste voo, a aeronave tinha voado apenas muito esporadicamente devido à pandemia em curso, mas tinha sido mantida de acordo com os padrões do fabricante e estava em geral em boas condições. Após a tripulação da cabine concluir as verificações de segurança e embarcar os 91 passageiros, eles fecharam as portas e os pilotos solicitaram o início dos procedimentos normais de decolagem. Às 13 horas e 5 minutos e 30 segundos, o voo A303 da Pakistan International Airlines começou a acelerar na pista e logo decolou normalmente, subindo em direção ao seu destino. Durante a subida, um dos membros da tripulação da cabine ligou para os pilotos e perguntou se eles estavam interessados em um lanche leve, mas ambos recusaram educadamente. Eles ainda estavam em jejum? Eles rapidamente alcançaram a altitude de cruzeiro planejada, nível de voo 340 ou 34 mil pés, onde permaneceriam por cerca de 45 minutos durante o segmento de cruzeiro. E pelas transcrições de voz, parece que os pilotos estavam se dando razoavelmente bem, discutindo a pandemia e como ela estava afetando suas vidas, praticamente exatamente como todos nós estávamos fazendo naquela época, mas foi quando eles estavam se aproximando do topo da areia que as primeiras pistas do que acabaria causando este acidente começaram a aparecer. Eu vou contar tudo sobre isso depois. Às 13 horas, 24 minutos e 24 segundos, o voo foi entregue ao controlador da área de Karachi, que os recebeu na frequência e então os liberou para a chegada Nava Baixa 2 Alpha em Karachi. Ele também lhes disse que poderiam esperar a abordagem sistema de pouso por instrumentos para a pista 25 esquerda depois disso. Como o primeiro oficial era o piloto em comando, era seu dever preparar a aeronave para a aproximação que estava por vir e completar o briefing de aproximação. Mas conforme o topo da descida se aproximava, não havia sinais de preparação para a aproximação. Em vez disso, os pilotos apenas continuaram conversando sobre algumas outras coisas não operacionais. Apenas para contextualizar, na minha companhia aérea, normalmente começamos a nos preparar para a aproximação cerca de 100 milhas náuticas antes do início esperado da descida, pois há muitas coisas que precisam ser feitas. O piloto que está voando passa o controle para o piloto que está monitorando, permitindo que o PM fique encarregado do rádio e dos controles durante esse período. Isso permite ao piloto que está voando se concentrar em preparar os rádios, cursos, computador de gerenciamento de voo e os mínimos. Depois disso, o piloto que está voando dá um briefing completo ao piloto que está monitorando, apontando possíveis ameaças durante a descida e como lidar com elas. Em seguida, discutir o procedimento de chegada. Eles planejavam voar uma abordagem específica, incluindo os procedimentos corretos para a aproximação, o procedimento de aproximação perdida, os cálculos de distância de pouso e as rotas de táxi esperadas. Esse tipo de briefing pode ser reduzido se os pilotos conhecerem bem o aeroporto ou se for a segunda vez que eles estão chegando lá no mesmo dia, mas nunca pode ser completamente removido. Ter uma imagem compartilhada do que está prestes a acontecer é super importante, pois notar qualquer desvio será muito mais fácil. Preparações precisas e briefings são, na verdade, algumas das pedras fundamentais em uma gestão de recursos da tripulação bem funcional.
Neste caso, os pilotos continuaram conversando sobre assuntos não operacionais, sem demonstrar intenção de concluir o briefing de aproximação. Então, você pode estar se perguntando, se eles não fizeram essa configuração e briefing, então como a aproximação foi configurada? É provável que um deles, possivelmente o primeiro oficial, tenha feito isso discretamente por conta própria enquanto a discussão prosseguia. Neste momento, o roteamento, abrangendo a rota de chegada padrão prevista e a aproximação, já teria sido inserido no computador de gerenciamento de voo em solo e confirmado pelo controlador. Porém, sem um briefing adequado e verificação de todos os parâmetros, detalhes podem ser facilmente esquecidos, como veremos em breve. Então, o briefing de aproximação não foi concluído, e às 14h15, o primeiro oficial contatou o controlador solicitando a descida inicial. Os espectadores atentos podem ter percebido que o capitão, não o primeiro oficial, deveria ter solicitado a descida, já que o capitão era o piloto monitorando. Porém, este não seria o primeiro nem o último desvio dos procedimentos operacionais padrão neste voo. O controlador de Karachi autorizou a descida para o nível de voo 100 e, a critério do piloto, prosseguir diretamente para o ponto Mackley, que o primeiro oficial confirmou. E agora veio outro flagrante desrespeito pelos procedimentos corretos. Após receber uma autorização de altitude, o piloto deve definir a nova altitude autorizada na unidade de controle de voo e anunciar que está definida. O piloto que está monitorando deve então verificar se o valor inserido foi o mesmo que ele ou ela ouviu e, se esse for o caso, então ele ou ela deve responder nível de voo sem verificado. Dessa forma, a chance de alguém errar por má compreensão de uma autorização é mínima, e caso aconteça, esse procedimento detectaria o erro, evitando-o. Este é um procedimento super importante que nós, treinadores, enfatizamos aos nossos alunos diariamente, mas isso não aconteceu aqui. A unidade de controle de voo foi apenas atualizada para o nível de voo 100, sem chamadas dos pilotos. A segunda parte da autorização incluía uma rota direta para um ponto chamado Mackley, situado na linha central estendida da pista 25 à esquerda. Mackley estava a aproximadamente 4 milhas náuticas do ponto final de aproximação Sabem, onde a aeronave deveria estar a 3.000 pés para iniciar a descida em direção à pista. Atualmente, rotas diretas são comuns, especialmente durante a pandemia, quando havia pouco tráfego ao redor, algo que os pilotos deveriam ter antecipado. Nós, pilotos, adoramos esses tipos de direcionamentos, pois são atalhos, mas também representam um potencial desafio. Como mencionei antes, o computador de gerenciamento de voo da aeronave calculará um topo de descida com base no perfil de descida ociosa mais econômico. Esse perfil assumirá que a aeronave tem exatamente as milhas de pista necessárias para alcançar a descida programada pelos pilotos no computador de gerenciamento de voo. Se um atalho como este for recebido, pode eliminar muitas milhas de pista disponíveis, fazendo com que a aeronave acabe estando alta no perfil. Normalmente, isso não é um problema. Podemos usar freios de velocidade ou permitir que a aeronave acelere para se livrar de parte da energia extra. Mas, curiosamente, isso não aconteceu aqui. Ao descer, o primeiro oficial ativou o modo de descida gerenciada da aeronave, que seguiria o perfil pré-programado. E mesmo que eles agora tivessem recebido um atalho bastante substancial, a aeronave começou a descer a cerca de 1.000 pés por minuto, o que significa que ainda estava calculando com algumas milhas a mais de voo nivelado antes de começar a descer ao longo desse caminho calculado. Isso deveria ter alertado os pilotos, pois indicava que a aeronave ainda presumia ter muitas milhas de pista para percorrer quando claramente não era o caso. Existem basicamente duas razões pelas quais o computador de gerenciamento de voo reagiria dessa maneira, e a primeira é que existe um ponto de referência com restrições de altitude em algum lugar ao longo da rota, o que forçaria a aeronave a permanecer em alta altitude, mas esse não era o caso aqui. A outra razão é que existe um padrão de espera procedural programado na rota em algum ponto, que foi o caso aqui. Mas como os pilotos não haviam feito um briefing de aproximação, eles não perceberam isso. E como agora era esse o caso, ainda havia muitas milhas de pista dentro dessa espera que o computador de gerenciamento de voo estava calculando. Claro, voar em espera não é o que nós, pilotos, geralmente queremos fazer. Agora queremos tentar interceptar o sistema de pouso por instrumentos o mais rápido possível e aproveitar esse atalho que acabamos de receber para economizar tanto tempo quanto combustível.
E o controle de tráfego aéreo, quase em todas as condições, também espera que façamos exatamente isso. É por isso que nós, pilotos, sempre tentamos manter um controle manual da distância restante de pista e o quão longe estamos da pista de pouso. Porque se pegarmos nossa altitude em milhares de pés e multiplicarmos por 3, teremos uma estimativa aproximada de quantas milhas precisaremos. Se as milhas disponíveis forem menores que isso, sabemos que precisamos agir a respeito. Não confiar cegamente no computador de gerenciamento de voo, mas fazer cálculos de backup manual é o tipo de aeronáutica que estamos sendo pagos para fazer. A aeronave seguiu descendo rumo a Karachi e às 14 horas 18 minutos e 36 segundos interceptou seu caminho calculado. Isso significava que a potência foi reduzida ao mínimo e a taxa de descida aumentou para cerca de 731,5 metros por minuto para seguir o caminho. O controle de tráfego aéreo autorizou o voo a descer para 5.000 pés, confirmado pela tripulação, mas novamente não seguiram os procedimentos formais ao definir a nova altitude na unidade de controle de voo. Agora, eu sei que continuo apontando esses detalhes que podem parecer muito pequenos para um observador casual, mas o fato é que eles são realmente muito, muito importantes. Segundos após a tripulação receber a última autorização de descida, um clique suave foi ouvido no gravador de voz da cabine. Esse som lembrava o de um botão sendo pressionado no painel de controle de áudio. Após isso, o controle de tráfego aéreo fez 7 tentativas de contato com a aeronave, incluindo 2 chamadas de um avião da empresa, mas não obteve resposta do voo A303. Finalmente, a aeronave retomou o contato, mas apenas depois que o controlador os chamou 2 vezes na frequência de emergência 1 para 1.5. Agora, a razão mais provável para essa perda prolongada de comunicação foi que a tripulação assumiu uma transferência para a próxima frequência após a última autorização de altitude e que eles sintonizaram incorretamente a próxima frequência. Antes de simplesmente mudar, depois que fizeram essa troca ad hoc, os pilotos apenas continuaram discutindo seus problemas não relevantes. E provavelmente foi por isso que eles não perceberam que a frequência havia ficado completamente silenciosa. Deve ser mencionado aqui que quase nunca mudamos para uma nova frequência no ar, a menos que sejamos claramente transferidos pelo controlador de tráfego aéreo anterior. Então, o fato de eles terem feito isso de qualquer maneira é apenas mais uma indicação de complacência severa por esses 2 pilotos, e estava prestes a ficar muito, muito pior. A aeronave agora continuou seu declínio, e como ninguém havia removido o padrão de espera de Sabem, a aeronave ainda presumia que estaria executando essa espera. Isso indicava que as milhas de trajeto calculadas pelo computador de voo eram 23,5 km náuticas além da distância real disponível. Isso teria sido claramente mostrado de várias maneiras, incluindo uma seta branca inicial, indicando virar à esquerda no display de navegação e Sabem aparecendo 2 vezes no computador de gerenciamento de voo com uma esfera branca no meio. A altitude inicial esperada no computador de gerenciamento de voo em Sabem foi definida para 8.900 pés. Isso era muito alto para uma abordagem direta. A altitude máxima absoluta que a aeronave deveria ter para poder voar diretamente seria de cerca de 5.000 pés, mas nenhuma dessas coisas foi notada pela tripulação. A aeronave foi entregue ao controlador de aproximação de Karachi e às 14 horas 25 minutos e 54 segundos, este novo controlador autorizou o voo 8.303 a descer para 918 metros no QNH 1004 e também os autorizou para a aproximação a Matsapou. Novamente, o procedimento de configuração de altitude da unidade de controle de voo e a confirmação da configuração correta do QNH foram ignorados. Porém, o primeiro oficial armou o modo de aproximação do piloto automático, o que significa que a aeronave capturaria os feixes de localizador e rampa de descida quando disponíveis. Apesar de liberados para aproximação direta, a aeronave manteve o modo de descida gerenciada, sem esforço da tripulação para aumentar a taxa de descida, significando que estavam cerca de 5.000 pés acima do esperado. Então, o que os pilotos poderiam realmente ter feito aqui? Para ser sincero, a situação ainda estava longe de ser perigosa. O fato de não estarem agindo sugeria que nenhum dos pilotos percebeu que estavam quentes e altos demais, mas quando notassem, teriam uma solução simples. Basta voar naquele padrão de espera que o computador de gerenciamento de voo estava calculando. Isso teria adicionado cerca de 5 minutos ao voo, parecendo desnecessário, mas ninguém reclamaria.
O combustível extra seria mínimo e o tempo de pouso permaneceria o mesmo que já haviam calculado. Erros como este acontecem de vez em quando e não são um grande problema, desde que você lide com eles de maneira racional e segura. A aeronave passou por Macleay, o ponto até onde tinham autorização, e depois veio Sabem com sua espera prevista. A aeronave estava a 2,85 metros quando passou por Macleay a cerca de 250 nós em configuração limpa. Com o armamento do modo de aproximação na linha central estendida, o localizador capturou e guiou a aeronave em direção à pista. Quando o localizador captura, ele desengaja qualquer modo horizontal anterior. Isso significava que a aeronave ignoraria a espera, mesmo que ainda estivesse no computador de gerenciamento de voo. O controlador de aproximação, que já havia liberado a aeronave para se aproximar, olhou para a tela do radar e notou que o voo estava impossivelmente alto, o dobro da altitude esperada. Ele os chamou e perguntou: Paquistão 8.303, confirma milhas de trajeto confortáveis para a descida? E o capitão apenas respondeu afirmativo. Agora isso foi uma clara indicação do que o controlador pensava sobre o assunto, e para qualquer piloto que escuta essas palavras, deveria servir como um estímulo imediato para começar a analisar sua situação e tentar descobrir o que estava dando errado. O capitão deve ter feito o mesmo aqui, e percebeu para seu horror que eles haviam esquecido de remover a retenção em Sabem. Ele agora perguntou o que aconteceu. Pare, oh não, retire a retenção. Retire a retenção, retire a retenção. O primeiro oficial respondeu: retenção retirada, devemos relatar o problema? Indicando que ele havia seguido as ordens do capitão, mas que também percebeu a gravidade da situação de altitude e que eles poderiam precisar de mais milhas de pista. E aqui, senhoras e senhores, é onde a primeira decisão é tomada que acabará por levar esta aeronave ao desastre. Porque, em vez de apenas perceber a desesperança desta situação e pedir para entrar na espera ou pedir vetores de atraso, o capitão respondeu: não, isso poderia ser devido à espera. Apenas informe a aproximação de Karachi estabelecida no localizador. O primeiro oficial concordou e também puxou o botão de altitude na unidade de controle de voo, mudando o modo de descida do piloto automático para descida aberta. Nesse modo, a aeronave não seguiria o caminho computado pelo gerenciamento de voo, mas desceria com potência em marcha lenta, conforme a velocidade selecionada. Como a velocidade real era um pouco maior que a comandada, de 245 nós, a aeronave reduziu sua descida para atingir a velocidade solicitada, e o primeiro oficial também ativou o freio de velocidade. A aeronave estava a 12,8 km náuticos da pista, com altitude de 2,8 km próxima à rampa de descida de 6 graus, em vez dos 3 graus onde deveria estar, fato que logo terá consequências. Na verdade, a companhia aérea tinha um procedimento padrão para se aproximar da rampa de descida de cima, que instruía os pilotos a usar a velocidade vertical com um valor máximo de menos 1.500 pés por minuto para tentar interceptar a descida, mas isso claramente não seria suficiente aqui. Com os freios de velocidade ativados e o modo de descida aberta, a aeronave começou a descer muito mais rápido, novamente sem chamado anunciador de modo de voo correto ou coordenação da tripulação. Simultaneamente, o controlador da torre de Karachi também notou que a aeronave se aproximava em uma altitude muito elevada. Ele ligou para o controlador de aproximação e disse: senhor, está muito alto. E o controlador de aproximação, que já havia notado isso, respondeu: sim, está muito alto. Estou observando e vou colocá-lo em órbita. Ele chamou a aeronave e perguntou: Paquistão 8.303, informe o nível de passagem. O capitão respondeu saindo de 75 para 3.000. A altitude real era de 7.700 pés, indicando que o capitão tentava minimizar o problema, evidenciando sua ciência da situação. Neste momento, a aeronave sobrevoou o ponto inicial de aproximação Sabem a uma altitude mais que o dobro da publicada. Não havia maneira concebível de esta abordagem se estabilizar neste ponto, mas por algum motivo louco, os pilotos continuaram insistindo. Quando passaram 10 milhas náuticas na final, o controlador novamente os alertou sobre a distância claramente para mostrar que a altitude em que estavam era completamente inadequada para aquela distância, mas o capitão novamente apenas respondeu: sem problema, senhor, e continuou. Apesar da altitude absurdamente alta da aeronave, a tripulação ainda não havia violado nenhuma limitação até o momento. Mas isso mudaria em breve. Alguns de vocês podem estar se perguntando: esse capitão não era um piloto padrão do Airbus A320?
Onde estavam seus padrões? É uma pergunta válida. Na investigação posterior, o arquivo de monitoramento de dados de voo operacional ou monitoramento de dados de voo do capitão foi examinado. E o que foi encontrado nisso foi verdadeiramente horrível. Primeiramente, a Pakistan International Airlines só conseguiu capturar cerca de 5% de seus voos até aquele ponto, o que era realmente muito ruim. Mas, quando o arquivo do capitão foi analisado, várias abordagens relacionadas a alta velocidade, alta trajetória, alta taxa de descida, longas flares e até avisos de GPWS foram descobertos, significando que esse tipo de abordagem que ele estava agora voando não era novidade para ele. Pelo contrário, isso pode dar uma explicação do que estava prestes a acontecer às 14 horas, 31 minutos e 39 segundos. Alguém na cabine selecionou o trem de pouso para baixo. Não sabemos quem fez isso, pois não houve comunicação verbal ou verificação cruzada de velocidades. Porém, suponho que foi o capitão, já que ele forçava essa abordagem enquanto o primeiro oficial tentava entender o que ocorria. A aeronave ainda descia no modo aberto e o arrasto extra do trem de pouso exigiu que o nariz inclinasse para baixo para manter a velocidade, aumentando a velocidade vertical para cerca de 2.289,8 metros por minuto. Apenas segundos depois de o trem de pouso ter sido selecionado para baixo, o controlador de aproximação novamente tentou fazer a tripulação perceber sua posição, dizendo-lhes: "Senhor, a órbita está disponível se você quiser", significando que a tripulação poderia fazer uma volta de 360 graus para perder alguma altitude. Mas o capitão apenas disse ao primeiro oficial que estava tudo bem, e este transmitiu: "Negativo, senhor. Estamos confortáveis, vamos conseguir." Se o primeiro oficial fosse o piloto voando, ele não deveria fazer as chamadas de rádio. A operação estava desorganizada. Quando as pessoas são colocadas em uma situação altamente estressante, especialmente quando as coisas parecem fora de controle e de forma acelerada, não é incomum que a pessoa se torne passiva e apenas siga o fluxo. Isso parecia ser realmente o caso com o primeiro oficial, mas também é provável que o capitão, mesmo sendo ele quem estava dirigindo toda essa abordagem louca, agora também começou a perder sua consciência situacional, já que as coisas estavam acontecendo muito rápido e muito fora das operações normais. De qualquer forma, algo aconteceu que terá um enorme impacto nesta história. Às 14 horas e 32 minutos e 18 segundos, a aeronave ultrapassou 1,46 metros, com uma velocidade vertical de cerca de 400 a 365,7 metros por minuto. Como a altitude selecionada na unidade de controle de voo era de 3.000 pés, o piloto automático agora calculou que era hora de começar a reduzir a taxa de descida para capturar a altitude e, portanto, entrou no modo de altitude. Isso não foi notado nem anunciado pela tripulação, mas pelo menos a velocidade selecionada agora foi reduzida para 230 nós. Enquanto isso, o capitão dizia que ficaria surpreso se tivéssemos feito aquilo, provavelmente se referindo ao controlador, indicando que estava bastante satisfeito consigo mesmo e com a posição atual da aeronave, como se fosse algo para se orgulhar. Mas, como se tivesse ouvido essa observação, o controlador de aproximação agora voltou com uma ordem direta. Paquistão 8303, desconsidere, vire à esquerda em 180 graus, porque ele provavelmente já tinha tido o suficiente com essa manobra louca, onde podia ver que a aeronave ainda estava inclinada em 6 graus e queria dar à tripulação algumas milhas extras de pista, quisessem ou não. Mas você acha que o capitão ouviu? Não. A aeronave continuou e após 8 segundos alguém respondeu: "Senhor, estamos confortáveis agora, saindo de 3.500 para 3.000 estabelecidos no sistema de pouso por instrumentos 25 à esquerda." Mas como isso foi possível? Segundos antes, a aeronave nivelava a 3.000 pés, ainda bem acima da rampa de descida. Então, como eles agora estavam totalmente estabilizados? O que aconteceu foi que, como a aeronave estava muito alta, ela agora voava entre as rampas de descida de 3 e 9 graus. Nessa região, os dois lóbulos de rádio da antena de rampa de descida interferiam um com o outro, causando perturbações que o receptor de rampa de descida na aeronave interpretava como a rampa de descida capturada. Isso foi muito infeliz, porque significava que o nivelamento a 3.000 pés, que de outra forma os teria salvado, agora não aconteceu. E em vez disso, a aeronave começou a inclinar-se para baixo como louca para seguir a rampa de descida de 3 graus milhares de pés abaixo deles.
Antes de afirmar que os sistemas da aeronave deveriam ter detectado isso, é preciso lembrar que existem limitações, procedimentos e diretrizes por um motivo. É quase impossível construir sistemas para lidar com má conduta grave dos pilotos, e neste caso, eles nunca deveriam ter estado nesta posição. Em resposta à chamada da tripulação, o controlador de aproximação voltou com uma instrução severa. Negativo, vire à esquerda na direção de 180 graus, o que é bastante difícil de interpretar erroneamente. Mas a tripulação do voo A303 novamente apenas respondeu: Senhor, estamos estabelecidos no sistema de pouso por instrumentos 20 e 5 à esquerda, e ignorou completamente esta instrução direta. 8 segundos depois, a aeronave passou os 3.090 pés a 242 nós, com 225 selecionados, mas com um ângulo de inclinação preocupante de menos 12,6 graus a 5,7 milhas do destino. Neste ponto, a configuração de flap 1 foi selecionada provavelmente para tentar adicionar arrasto e diminuir a velocidade da aeronave, mas como ainda estava mergulhando, tentando se alinhar com a rampa de descida abaixo deles, isso foi inútil. A velocidade máxima para a extensão do flap era de 230 nós, e como a velocidade real deles estava 12 nós acima disso, um aviso mestre de excesso de velocidade, junto com os grilos sonoros e os avisos do monitor eletrônico centralizado de aeronaves foram ativados. Quase ao mesmo tempo, a inclinação da aeronave caiu abaixo de 13 graus de nariz para baixo, considerada uma atitude de perturbação e o limite permitido pelo piloto automático da Airbus. Portanto, o piloto automático foi desconectado e isso foi acompanhado por um aviso separado de desligamento do piloto automático. Nenhum desses avisos foi anunciado pelos pilotos e a aproximação apenas continuou manualmente. Isso deve ter sido uma experiência aterrorizante para o primeiro oficial, porque uma atitude normal do nariz e aproximação é entre -1 a +1 grau. Então, com os menos 13,7 graus que eles estavam voando agora, isso teria parecido algo que ele nunca tinha visto antes. Mas agora havia vários alertas soando no cockpit, e isso era apenas o começo. Mas a sequência desses alertas se tornará super importante para explicar uma das perguntas mais comuns sobre este acidente, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. Quando alertas aparecem nos cockpits, há um limite de sons e entradas visuais que uma pessoa consegue processar, especialmente sob estresse, e os fabricantes de aeronaves têm conhecimento disso. Portanto, os alertas são priorizados, e apenas os avisos sonoros mais urgentes são reproduzidos. Agora todos os alertas serão mostrados no ICANN, e quaisquer luzes associadas ainda estarão acesas, mas isso raramente ajuda, já que a situação que requer vários alertas é, por definição, estressante. Lembre-se disso. 5 segundos após o piloto automático ser desligado, os alertas de proximidade do solo foram acionados devido à incrível taxa de descida da aeronave. Incluíram uma taxa de descida audível e 2 puxões para cima. E para colocar isso em perspectiva, qualquer aviso de puxar para cima deve ser seguido por uma execução imediata da manobra de fuga do terreno. Não há absolutamente nenhuma margem de manobra aqui. Os pilotos devem iniciar imediatamente uma subida, seguida por ações para garantir a separação do terreno da aeronave. Mas o que você acha que aconteceu neste caso? Bem, nenhum dos pilotos sequer anunciou os avisos do sistema de aviso de proximidade ao solo, e a manobra de fuga do terreno não foi iniciada. Mas o primeiro oficial realmente começou a inserir alguns comandos de nariz para cima em seu manche. E isso significava que a taxa de descida passou de menos 7.400 para menos 2.000 pés por minuto nos próximos 10 segundos. E também isso é crucial, o trem de pouso foi recolhido e o freio de velocidade foi retraído. Nenhuma dessas ações foi anunciada por quem as fez, mas como o primeiro oficial começou a arremessar para cima, sugere-se que provavelmente foi ele quem também retraiu o trem de pouso e os freios de velocidade, numa provável tentativa de parar a aproximação. Agora, retrair o trem de pouso por conta própria quando você é um piloto é super estranho, mas novamente nada estava realmente funcionando como deveria neste cockpit, e as coisas ainda não estavam acabadas. Às 14 horas e 32 minutos e 58 segundos, a aproximação de Karachi autorizou o voo A303 da Pakistan Airlines a pousar na pista 25 à esquerda. Mesmo com o trem de pouso recolhido e a taxa de descida mais moderada, a aproximação continuava com velocidade por volta de 235 nós. Nesse momento, ocorreu o próximo evento crítico. Alguém selecionou os flaps primeiro para a configuração 2 e depois para a posição 3.
Evidentemente, a velocidade excedia o limite máximo mesmo para a configuração 1. Ao selecionar as configurações 2 e 3, mais alertas de velocidade excessiva e avisos vermelhos do monitor eletrônico centralizado de aeronaves foram acionados. E é improvável que os flaps realmente tenham começado a se mover muito, mas o relatório final não especificou tudo isso. O que tudo isso significava era que, quando a aeronave passou por cerca de 1.100 pés, parece que uma divisão se desenvolveu no cockpit. O primeiro oficial, que provavelmente havia recolhido o trem de pouso e os freios de velocidade, agora sugeriu que eles deveriam fazer uma órbita e também começou a executar isso. No entanto, o capitão, que havia ouvido a autorização de pouso e provavelmente foi quem selecionou os flaps na configuração de pouso, respondeu: não, deixe. Ele também pressionou o botão de prioridade em seu manche para assumir os controles, mas, claro, sem anunciar que estava realmente fazendo isso. Havia um cockpit com 2 pilotos que não compartilhavam a mesma imagem mental do que estava acontecendo, nem do que deveria ser feito. Ainda havia vários alertas disparando, juntamente com luzes de cautela mestra, e a velocidade e a altitude ainda estavam muito altas para uma aterrissagem segura ser tentada. Em suma, isso definia o caos. Se alguma vez uma abordagem precisou de uma reviravolta, era essa, mas o capitão simplesmente seguiu em frente. O ângulo de inclinação foi agora manualmente reduzido para menos 5 graus, proporcionando uma taxa de descida de cerca de 1.800 pés por minuto. A velocidade era de 220 nós, provavelmente aumentando, e estavam mais de 2 pontos acima na trajetória de planeio ao passarem pelo portão de aterrissagem de 305 metros. É aqui que eles deveriam ter se estabilizado. Com velocidade, altitude e empuxo adequados e listas de verificação completas para prosseguir com a aproximação, este procedimento operacional padrão também não foi seguido, assim como os demais. Também acho super importante ressaltar aqui que o capitão provavelmente foi quem inicialmente abaixou o trem de pouso muito mais cedo nesta aproximação, e agora ele havia mudado para se tornar o piloto que está voando. Provavelmente, o primeiro oficial levantou o trem de pouso enquanto pilotava, sem verbalizar as ações ou completar as listas de verificação de pouso. Então, dado o extremo estresse e confusão que agora dominavam esta cabine de comando, é muito possível que nenhum deles tivesse realmente certeza de qual era a configuração atual da aeronave. E isso nos leva ao último recurso disponível, construído especificamente para tentar evitar desastres, que são os diversos sistemas de alerta da aeronave. Conforme a aeronave descia através dos 750 pés de rádio, com a configuração de flaps 3 selecionada, mas o trem de pouso não abaixado, o aviso de trem de pouso não abaixado do monitor eletrônico centralizado de aeronaves foi acionado, juntamente com a seta vermelha ao lado do seletor de trem de pouso. Contudo, como já havia vários outros avisos de cricket acionados, este novo aviso provavelmente não foi suficientemente estimulante para chamar a atenção do piloto. Nenhum deles havia lidado com os outros avisos do monitor eletrônico centralizado de aeronaves até aquele momento, e, na confusão e no estresse, é improvável que eles tenham notado essa seta vermelha também. Mas, claro, ainda havia mais um sistema que definitivamente deveria chamar a atenção deles. Esse era o sistema de aviso de proximidade do solo. O aviso verbal de engrenagem muito baixa incluído poderia acordar e informar o piloto se ativado, o que deveria ser suficiente, certo? Bem, como mencionei anteriormente, os sistemas de aviso priorizarão diferentes alertas dependendo de sua gravidade e fase de voo. Isso também era verdade para o sistema GPWS, que agora estava diante de uma escolha enquanto a aeronave continuava se dirigindo em direção à pista. O sistema podia detectar que a taxa de descida estava muito alta e que eles estavam muito perto do terreno. Ele também podia perceber que o trem de pouso não estava estendido. Mas, como a velocidade ainda estava acima de 190 nós naquele ponto, esse fato foi desconsiderado, pois não fazia sentido que alguém tentasse pousar a essa velocidade. Então, em vez disso, o primeiro aviso de terreno baixo começou quando a aeronave desceu para 500 pés. E isso foi seguido por vários avisos. Avisos de terreno muito baixo, mais taxa de descida, suba e terreno muito baixo, mas não muito baixo para o trem de pouso, continuaram a soar basicamente até 24 pés acima da pista, ponto em que todos os avisos foram inibidos por design. A aeronave agora rugia sobre a pista ainda a uma velocidade de mais de 200 nós e com o trem de pouso ainda retraído. Essa velocidade insana obviamente fez com que ela ultrapassasse toda a zona de toque e à medida que a aeronave descia através de 7 pés, o capitão selecionou a reversão total em ambos os motores.
Como visto no meu último episódio, os reversores não serão ativados até que os interruptores de peso nas rodas do trem de pouso principal estejam comprimidos. Como agora estavam retraídos, isso não iria acontecer. Mas o fato de o capitão tê-los selecionado enquanto ainda estava no ar era outro sinal de seu total desrespeito pelos procedimentos. Às 14h34 e 28 segundos, tanto o motor quanto as células da aeronave tocaram o solo a cerca de 4.500 pés na pista 25 esquerda. Isso causou terríveis vibrações dentro da cabine, e faíscas surgiram imediatamente conforme o concreto desgastava a parte inferior de metal dos motores. Na cabine, o capitão reagiu empurrando o manche totalmente para frente e aplicando a frenagem manual máxima. Mas como o trem de pouso ainda estava retraído, isso não ajudou muito. As nacelles do motor continuaram quicando na superfície da pista, tocando o solo um total de 4 vezes nos próximos 16 segundos, mas a aeronave não desacelerou muito. Durante esse período, o primeiro oficial dava comandos de arremetida em 2/3 no seu manche, indicando que queria dar a volta enquanto o capitão continuava dando entrada total para baixo no nariz, resultando em uma leve entrada para baixo no nariz. Os motores não foram projetados para suportar a atual carga, mas a alta velocidade evitava que o peso total da aeronave os pressionasse, o que provavelmente teria causado seu desprendimento. No lado dos motores, estão localizadas as caixas de engrenagens auxiliares e de transferência, área onde o concreto estava se desgastando. O motor direito, número 2, permaneceu em contato com a pista por mais tempo, e às 14h34 e 37 segundos, com os reversores ainda em empuxo reverso total, causou um aviso repentino de incêndio no motor na cabine de comando. Simultaneamente, o motor 2 desacelerou e seu gerador falhou, provocando uma mudança no sistema elétrico para o motor 1. Foi claramente catastrófico, mas pelo menos eles ainda estavam na pista, perto dos serviços de emergência. Se eles tivessem apenas mantido essa configuração, provavelmente teriam saído da pista, mas ao menos teriam uma chance razoável de sobreviver. Mas infelizmente isso não aconteceu. Cerca de 14 segundos após o toque inicial, o primeiro oficial gritou: "Decolar, senhor!" E, na confusão, o capitão simplesmente seguiu esse conselho. Ele agora parou de aplicar a frenagem, depois moveu os níveis de empuxo de reversão total para o modo toga. Como eu disse antes, as reversões nunca realmente ativaram, pois não detectaram o modo terrestre. No entanto, essa ação, o fato de ele ter escolhido dar a volta depois de ter selecionado o empuxo reverso, ainda representava outra grande negligência dos procedimentos operacionais padrão, especialmente porque o aviso de incêndio já estava soando na cabine. O motor número 1 agora respondeu e começou a acelerar, e como a velocidade ainda estava em torno de 160 nós neste ponto, a aeronave quase imediatamente decolou assim que o capitão começou a puxar seu manche para trás. O motor número 2 falhou durante o raspão contra o solo, mas entrou em modo de partida automática para tentar voltar a funcionar. Enquanto a aeronave subia através de 18 metros, o primeiro oficial selecionou os flaps para conflito, a configuração de arremetida, e a subida inicialmente continuou em linha reta. Curiosamente, como a velocidade agora estava abaixo de 190 nós, o sistema de aviso de proximidade ao solo agora chamou muito baixo engrenagem, o que fez com que um dos pilotos imediatamente movesse o seletor de engrenagem para baixo e então, alguns segundos depois, de volta para cima. A engrenagem nunca começou a se estender durante este evento, mas isso mostra o quão poderoso esse aviso pode ser se ocorrer no momento certo. O primeiro oficial informou a aproximação de Karachi que estavam arremetendo. No aeroporto, todos viram as enormes faíscas do pouso de barriga e uma emergência completa já havia sido declarada. O motor número 2 começou a se recuperar lentamente e, ao fazer isso, indicou algumas vibrações bastante grandes. A tripulação começou a acelerar e retraiu todos os flaps, mas se tivessem olhado para os displays dos motores, teriam visto que os níveis de óleo dos motores, em ambos os motores, agora estavam caindo rapidamente. A carcaça na parte inferior de ambos os motores havia sido lixada em 2 enormes buracos, fazendo com que todo o óleo do motor jorrasse por eles. Embora os motores tivessem mostrado uma resiliência incrível até então, agora estavam operando em tempo emprestado. Mas os pilotos até agora estavam completamente alheios a isso. Durante a subida de 152,4 metros, a propulsão foi reduzida para o máximo contínuo por alguns segundos antes de voltar para a toga. Os 2 motores responderam bem ao comando, mas apresentavam alta vibração.
O capitão selecionou subida aberta e moveu as alavancas de empuxo para o entalhe de subida. Ao atingir cerca de 365,7 metros, os motores 1 e 2 acionaram avisos de baixa pressão do óleo junto com os avisos de cautela mestre associados e grilos. A tripulação cancelou isso e, a 657,4 metros, o piloto automático 1 foi ativado enquanto a aeronave subia para 918 metros. A aproximação de Karachi agora chamou a aeronave e os autorizou a virar à esquerda para um rumo de 110 graus e continuar subindo para 918 metros para o vento de cauda para uma nova abordagem, mas não informou sobre o pouso de barriga. A tripulação confirmou isso, mas quando começaram a virar, o motor número 1 finalmente não aguentou e começou a falhar. Isso era um problema sério, porque lembre-se que o gerador do motor número 2 já havia falhado no solo, então se o motor número 1 falhasse agora, restariam apenas a unidade auxiliar de potência e a turbina de ar para fornecer energia elétrica. Mas, neste ponto, a gestão de relacionamento com o cliente quase inexistente e a consciência situacional entre os pilotos voltaram a mostrar sua face feia. Porque às 14h36, o primeiro oficial pediu para mover a alavanca de confiança número 2 para a marcha lenta. Agora, não está claro de onde isso veio de repente, mas dado que era o motor número 2 que tinha tido a indicação original de incêndio no motor, é possível que isso era agora com o que ele estava lidando. O problema, no entanto, era que ele estava reduzindo a força no único motor que ainda funcionava. Após 10 segundos, os gravadores de dados de voo e de voz do cockpit deixaram de funcionar devido à falha de ambos os geradores. Isso fez com que a turbina de ar de impacto fosse acionada, o que retomou o gravador de voz de cabine, mas não o gravador de dados. A partir deste ponto, não sabemos todos os detalhes do ocorrido, além do que é possível deduzir das gravações de voz do cockpit. Apesar disso, o avião seguiu a favor do vento, atingindo a altitude máxima de 3.140 pés. Com a falha do motor 1 e o motor 2 em marcha lenta, a aeronave começou a perder altitude e velocidade. Múltiplos alertas de carga da cavalaria foram ouvidos no cockpit, acompanhados de 2 entradas duplas e avisos de stall. A aeronave estava a 579,8 metros, descendo a 103 graus com velocidade de 222 nós em relação ao solo quando o capitão perguntou ao primeiro oficial onde estava a pista. O primeiro oficial apontou, e segundos depois, um alerta de altitude SECORD foi ouvido. Nesse meio tempo, o controlador da torre de Karachi contatou o controlador de aproximação para confirmar com a tripulação se o trem de pouso estava baixado ou não. Agora, infelizmente, isso levará à última peça deste horrível quebra-cabeça que veremos muito em breve. O controlador de aproximação, ainda em contato com a aeronave, agora podia ver que ela estava claramente descendo e alertou a tripulação sobre isso. O primeiro oficial pediu autorização para manter 2.000 pés, o que foi aprovado imediatamente. Vários outros avisos de cricket foram ouvidos, e o capitão respondeu dizendo ao primeiro oficial para cancelá-los. Houve uma curta discussão sobre o status do motor número 2, confirmando que ainda estava funcionando. O próximo aviso de altitude foi ouvido, indicando que a tripulação não mantinha os 2.000 pés liberados recentemente. No gravador de voz de cabine, o motor número 2 podia ser ouvido acelerando. O controlador de aproximação informou à tripulação que os avistou descendo. 1.800 pés, e o primeiro oficial respondeu com a manutenção. Estou tentando manter. O primeiro oficial então apontou para o capitão que a velocidade mínima para a turbina de ar é de 140 nós. E tentar manter isso. Então, ele tentou reativar os geradores, desligando e ligando novamente. Ao mesmo tempo, o capitão perguntou ao primeiro oficial se ele havia selecionado o motor número 2 para ficar em marcha lenta quando o motor número 1 foi o que falhou. E o primeiro oficial apenas respondeu que sim durante os 30 segundos seguintes. Ruídos semelhantes a falhas de motor podiam ser ouvidos e o capitão perguntou ao primeiro oficial o que eram esses sons. O primeiro oficial respondeu com "reduza a velocidade", possivelmente se referindo à velocidade do motor. E o capitão seguiu perguntando ao primeiro oficial para selecionar flaps 1. Logo após, houve outro sinal de alerta principal. Mas o motor número 2 restante estava obviamente também muito danificado neste ponto, faltando óleo de motor. Cerca de 1 minuto depois, todos os ruídos do motor também desapareceram.
Isso significa que a partir de 14 horas, 38 minutos e 46 segundos, a aeronave estava voando sem motores, apenas com a turbina de ar de impacto fornecendo energia, já que a unidade auxiliar de potência não foi iniciada. Avisos de stall foram ouvidos na cabine, seguidos do primeiro oficial implorando ao capitão para aumentar a velocidade. O capitão respondeu: "Como eu aumentaria a velocidade?", mostrando alguma frustração real aqui enquanto a aeronave continuava a descer. Houve uma breve discussão sobre a disponibilidade de uma base militar próxima antes do controlador de aproximação de Karachi entrar e dizer: "Parece que você está virando à esquerda." O primeiro oficial respondeu: "Prosseguiremos direto, senhor, perdemos os motores." Ao fundo, outra entrada maléfica agora podia ser ouvida, e é neste momento que o último prego no caixão provavelmente foi colocado. Porque, às 14 horas, 39 minutos e 20 segundos, o controlador de aproximação de Karachi perguntou: "Confirma que você está fazendo um pouso de barriga?" O primeiro oficial respondeu: "Negativo, senhor." Mas isso foi quase imediatamente seguido pelo capitão perguntando se o trem de pouso estava estendido. Quando o primeiro oficial confirmou que o trem de pouso não estava estendido, ouviu-se quase imediatamente um som semelhante ao da alavanca do trem de pouso sendo movida para baixo. Nesse momento, a aeronave ainda estava distante da pista e voando a baixa velocidade. Nesta situação, estender o trem de pouso aumentaria muito o arrasto e reduziria bastante a distância de planeio disponível. Julgando pela conversa, pode-se supor que foi o capitão quem fez isso, e é impossível especular sobre o que ele estava pensando. No entanto, com base em como ele vinha lidando com o restante deste voo até esse ponto, é provável que isso tenha sido apenas uma decisão tomada em fração de segundo, com base na pergunta do controlador, uma decisão que acabaria por se provar fatal. O capitão ordenou ao primeiro oficial que acomodasse a tripulação da cabine, enquanto ele próprio começou a gritar "Mayday, Mayday, Mayday" no ar rarefeito do cockpit. O primeiro oficial prosseguiu repetindo isso pelo rádio enquanto desciam através de 700 pés. Logo após isso, o aviso sintético de stall começou e pôde ser ouvido continuamente até o final da gravação. A aeronave virava à esquerda em direção à pista, mas os pilotos perceberam que não conseguiriam alcançá-la. O controlador de Karachi informou que todas as pistas estavam livres para pouso, mas no cockpit a situação ficava cada vez mais desesperadora, com os avisos de stall e cricket disparando ao mesmo tempo. A 400 pés de altitude, estavam quase alinhados com a pista, mas ainda muito distantes. O capitão gritou repetidamente para não pegar flaps, numa tentativa de evitar arrasto extra, mas com o trem de pouso pendurado, isso não fazia diferença. Às 14 horas, 40 minutos e 18 segundos, a aeronave caiu em uma área residencial densamente povoada, cerca de 1.300 metros antes da pista 25 à esquerda. A aeronave imediatamente se despedaçou e um intenso incêndio irrompeu, que também engolfou vários edifícios ao redor do local do acidente. Das 99 pessoas dentro da aeronave, todas menos 2 pereceram no acidente, e uma pessoa no solo também foi fatalmente ferida. Os serviços de emergência foram imediatamente enviados para o local, mas foram impedidos pelas ruas estreitas e uma enorme multidão de pessoas que agora aparecia para tentar ajudar. A causa do acidente foi identificada como a não adesão aos procedimentos operacionais padrão e desrespeito às instruções de controle de tráfego aéreo pelos pilotos. Também foi constatado que os controladores de tráfego aéreo deveriam ter avisado a tripulação sobre o pouso com o trem de pouso recolhido assim que o viram, pois isso poderia ter ajudado os pilotos a entenderem a gravidade do problema. O jejum dos pilotos, outro fator contribuinte potencial, foi proibido desde então para o pessoal de voo. Mas o fato aqui permanece que o descaso flagrante pelas regras, procedimentos e gestão de relacionamento com o cliente parece ter sido uma característica regular do modo de voar deste capitão. Na minha visão, isso lança uma luz muito dura sobre o departamento de treinamento e verificação da Pakistan International Airlines, pois simplesmente não tem como esse tipo de comportamento ter passado despercebido. A investigação resultou em diversas recomendações, principalmente para a companhia aérea e as autoridades de aviação do Paquistão. Mas, surpreendentemente, após esta investigação, também foi descoberto que 40% dos pilotos da Pakistan International Airlines estavam voando com licenças falsas. Os 2 pilotos deste acidente não se encaixam nesse cenário, mas essa revelação chocante fez com que a companhia aérea fosse banida da União Europeia e dos Estados Unidos até que demonstrasse melhora significativa. Em uma nota pessoal, este acidente me deixou irritado e chocado.
Como pilotos, somos responsáveis pelas vidas dos passageiros e tripulação, e não há justificativa para tal incompetência. Nenhum sistema de aeronaves, redundâncias ou avisos bastam se os pilotos não os utilizarem. E se você é um examinador por aí, essas são exatamente as características de piloto que você e eu somos confiados para manter fora da cabine de comando.